capítulo de número 6. Domingo que vem nós vamos retornar com a exposição de 2 Pedro. Hoje ainda não, então meditaremos em um outro texto. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos olhar para um evento na vida do profeta Eliseu, um evento bem marcante. É o momento em que Eliseu terá diante de si o exército do rei sírio, e nós aprenderemos um pouco sobre Deus nesse texto. Tá? Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários introdutórios e dizer o seguinte, que a caminhada com Deus, o servir ao Senhor, o peregrinar nesse mundo, o caminhar com Deus, nunca foi sinônimo de uma vida pacífica e tranquila. De certa forma, nós podemos sim desfrutar de tranquilidade, de paz, porque temos paz com Deus. Isso são promessas da palavra do Senhor, isso são reflexos das doutrinas da graça de um Deus que reconcilia consigo um pecador, inimigo da cruz. E quando reconciliados, quando justificados pela graça de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos paz com Deus. Então, nesse aspecto vertical entre o homem e Deus, nós temos paz, nós temos tranquilidade, e isso é verdade, a Bíblia diz isso. Mas em um aspecto horizontal, no que diz respeito a um relacionamento com a criação, com a vida, servir ao Senhor não é garantia de paz e tranquilidade, ausência de problemas. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que devêssemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor havia vencido o mundo, e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Na verdade, andar com Deus nos coloca diretamente em um contexto de guerra espiritual. Pastor, eu não gosto desse negócio não. Não gosta de quê? De batalha, de guerra, falar do inimigo, falar dessa batalha travada. Isso é coisa de quem está com Deus. Então não tem como não gostar. Não tem como não estar inserido em uma batalha espiritual se fazemos parte da família de Deus. A nossa batalha, segundo o apóstolo Paulo, não é contra carne e sangue. A nossa batalha não é contra governantes terrenos, contra partidos políticos, contra qualquer coisa que nós podemos exercer preferência. Não, a nossa batalha, Paulo diz, é contra as hostes espirituais da maldade, ele diz, nos lugares celestiais. Por isso, revistais da armadura de Deus e da força do seu poder. Então, andar com Deus, estar na presença do Senhor e brilhar a luz de Cristo nesse mundo, automaticamente nós estaremos afrontando o reino das trevas. Estaremos, no mínimo, incomodando as trevas, porque onde a luz brilha, as trevas se afugentam. Trevas é ausência de luz. Onde há luz, não há escuridão. Nós somos a luz do mundo. Não que tenhamos em nós mesmos, brilho, ou sejamos, fulgurante, mas refletimos a luz do nosso Deus. Então, assim, é uma questão de lógica entendermos isso. Andar com Deus, ter comunhão com Deus, estar perto de Deus, automaticamente irá trazer resultados de conflitos, porque nós estamos em um mundo cercado pelas trevas. O que acontece aqui dentro do nosso texto? Nós temos um homem de Deus, um homem que caminha com o Senhor, e nós temos um incômodo gerado por alguém que anda e está na presença de Deus.
Nós vamos perceber com a leitura desse texto que Eliseu é um homem que tem comunhão com Deus. Vamos fazer juntos a leitura do texto? Eu vou ler, você acompanhe, a partir do versículo de número 8, 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Nos diz assim o texto bíblico: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Versículo 11. Furioso com essa situação, o rei da Síria reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e busquem, ou descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor nos ajude e a palavra do Senhor possa nos edificar. Pai, nós te louvamos, agradecidos por já termos aberto, lido a tua palavra, e queremos nesse momento o auxílio do teu Espírito Santo para explicá-la e aplicá-la de forma que o Senhor cumpra os teus propósitos.
nos fortalece, nos edifica, chame a nossa atenção para si, e que possa o Senhor nos edificar nessa noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós lemos o texto, um texto muito dinâmico, um texto gostoso de ler, de olhar para ele, um texto em um cenário, bastante movimentado. Nós temos o profeta do Senhor, mas de antemão eu gostaria de chamar a nossa atenção para o principal personagem dessa história, que não é Eliseu, que não é o exército sírio, que não é o rei de Israel, que não é o rei sírio, Ben-Hadad. O principal personagem dessa história é o Senhor, é Deus. E o texto irá apresentar para nós um Deus, um Deus que tudo vê, um Deus que sabe de todas as coisas. O que o texto mostra para nós? Uma nação chamada Síria, uma nação chamada Israel, e um combate que era algo normal, e na verdade, sempre aconteceu. Nós estamos em um contexto moderno, atual, mas onde as guerras e os rumores de guerra, assim como em todo o período da história, se faz presente. Nós temos aí, a Rússia contra a Ucrânia, nós temos Israel, nós temos todas essas guerras, nós temos as nossas guerras internas, nós temos o mal contra o bem, nós temos a verdade contra a mentira. Irmãos, isso é uma realidade que sempre existiu. Depois do pecado, essas guerras sempre estiveram presentes na história da humanidade. E é mais um cenário de guerra, de uma nação contra a outra. E o que acontece? O rei da Síria chamava os seus oficiais, os seus estrategistas militares, e planejando invadir alguma parte do território de Israel, cidades específicas, avançar as suas tropas sobre algum planejamento, eles determinavam o dia de fazer, o local de fazer, com quantos homens, com quantos soldados, quantos carros de guerra, quantos cavalos iriam ser deslocados para essa batalha em específico. Só que o que acontece? Do lado de lá, do lado do povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança com o Senhor, existia um homem de Deus, existia um profeta. O nome dele é Eliseu. E todas as vezes em que se discutia uma estratégia militar lá, nos recônditos dos oficiais da Síria, Deus revelava isso para Eliseu, e Eliseu transmitia isso para o rei de Israel. Olha, o Senhor transmite, o Senhor diz o seguinte, que você deve preparar de antemão, rápido, tropas, para estar posicionadas estrategicamente no lugar tal. E aí o que acontecia? Quando o rei da Síria se dirigia para o lugar indicado, o que acontecia? Eles tomavam uma peia bem tomada, porque lá já estava um exército esperando e prontos e preparados. Irmãos, o texto diz isso para nós. E é interessante nós pensarmos o seguinte, que quem revela isso para Eliseu, consequentemente para o rei de Israel e para a nação de Israel, é o Senhor dos exércitos. É o único e verdadeiro Deus. As nações pagãs serviam às suas centenas de deuses dentro do panteão, a Cananeu, a Baal, Rimon e tantos deuses. Mas nenhum desses deuses eram capaz de revelar algo que estava por acontecer. Mas o único e verdadeiro Senhor, aquele cujos olhos a Bíblia vai dizer que são como chamas de fogo e a tudo observa, ele revelava o plano dos deuses ou dos soldados à nação de Israel. Na verdade, irmãos, a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer que os ídolos a qual essa nação servia e a qual tanta gente serve hoje, eles têm olhos, mas não veem,
Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não sente cheiro algum. Os deuses das nações, os deuses da nação síria não eram capazes de antever e dizer o seguinte, que lá naquele lugar escolhido já estava Israel aguardando. Que de repente eles deveriam sair desse planejamento e ir para um outro. Isso não acontece. Mas o Deus revelado no Salmo 139, Gabriel, versículo 1 e 2, ou de 1 a 4, esse Deus sabe de todas as coisas, esse Deus conhece todas as coisas, e nos diz o seguinte, o texto bíblico: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a respeito de mim, a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabes o que vou dizer. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Os deuses pagãos são nulos, e mais do que nulos, inúteis, sem função nenhuma. A Bíblia diz que nulo, igualmente nulo, se torna todos aqueles que o adoram. Se fazem nulos. E o texto vai mostrar exatamente isso para nós. É assim que pensa o rei da Síria. Ele fica bravo, ele fica enfurecido, ele fica enraivado, ele acha que existe ali um espião israelita dentro do seu exército. Ou no mínimo um traidor, um sírio, que todas as vezes em que o rei da Síria define a estratégia militar, isso não é algo geral, não é sobre o exército sírio inteiro, é sobre os oficiais. É o rei e mais alguns oficiais. É um grupo seleto, é um grupo de confiança. Esse homem chega à conclusão de que existe alguém ali nesse grupo que vai e conta para Israel a estratégia militar definida. Pensamento lógico, pensamento nulo de alguém que serve um Deus nulo. Quando nós olhamos para esse texto ou para essas verdades, nós que servimos o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo vê, como que nós podemos aplicar ou pensar nas nossas vidas e descansarmos sobre essa verdade? Deus conhece a sua vida. Deus conhece o que te cerca. Deus conhece o que você não conhece. E Ele está no controle. Deus não nos revela, não nos tem revelado. Não é essa forma de Deus agir mais, como foi no passado. Se bem que Deus nunca fez isso de forma geral e total. Está aqui revelando para o profeta Eliseu. E consequentemente, aplicava-se a toda a nação de Israel o revelar de algo futuro aqui. Mas da mesma forma, irmãos, nós servimos o mesmo Deus e Ele sabe o amanhã. Ele sabe o daqui um pouco. E essa mesma verdade que era para Eliseu e para os israelitas, que trazia consolo e conforto de um Deus que está no controle, tem que ser para mim e para você. Deus está no controle das nossas vidas. Eu não sei o que vai acontecer. E porque eu não sei o que vai acontecer, eu me preparo. Eu planejo, pensando na vida. Eu penso na vida, eu tenho 3 filhos. Você pensa que eu não fico imaginando? Crescendo? Hoje dá um trabalho danado. Dá um gasto gigante, não é? Só que filho criado, trabalho dobrado, como diz o ditado. É assim. Você acha que está ruim agora, que está difícil agora, no sentido? Deixa crescer para você ver. Os problemas são maiores. As despesas são maiores. E a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para o cenário, a gente olha para as projeções, nós não conhecemos, e aí nós fazemos planos.
E isso não é ruim. Tá? Precisamos fazer isso. Mas nós precisamos descansar o nosso coração, porque nós servimos um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E Ele está no controle e irá conduzir as nossas vidas. Não sei dos detalhes, não sei, né, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas eu posso descansar na verdade de um Deus que revelava para Eliseu, né, dando a demonstração e o principal ensinamento aqui, que Ele está no controle. Se Ele não quisesse, como Ele não quis aqui nesse momento, que a nação síria atacasse Israel, Ele simplesmente revelava onde estariam, e lá de antemão estava um exército israelita. Às vezes Deus deixou povos inimigos atacar Israel. Às vezes, na história, algumas vezes, Deus permitiu não só povos inimigos atacar Israel, mas povos inimigos vencer Israel, pisar em Israel, matar israelitas. Deus permitiu. E Ele continuou no mesmo lugar do controle da situação. Deus estar no controle não é que Ele vai te livrar das doenças, que Ele vai te livrar dos problemas, que Ele não vai permitir que coisas difíceis e ruins aconteçam contigo. Nunca foi isso. Mas Deus estar no controle significa que mesmo você passando por isso, Ele está contigo. Ele vai ser suficiente, a graça dEle vai te bastar, como bastou para Paulo e basta e é suficiente para cada um de nós. Então, fixar os olhos em um Deus que tudo sabe, que tudo vê, deve tranquilizar o nosso coração. Não deve fazer com que, então tá bem, né? Daqui para frente, Deus vai cuidar? Vai. A Bíblia diz que Deus promete, né, que Ele vai cuidar das nossas necessidades. Então, a partir de agora, não vou trabalhar, não vou, né, me preocupar com mais nada. Não faça isso, porque não é dessa forma. É pelo contrário, quando nós confiamos que Deus está no controle, nós entendemos que nós temos responsabilidades. Não vou me desesperar, mas eu vou fazer o que ao meu alcance está possível fazer. O texto apresenta para nós a verdade de que Deus está no controle, que tudo vê, mas o texto apresenta para nós um Deus que protege. É isso que nós vimos aqui. O rei da Síria, ele decide o seguinte, né? Quando alguém diz, meu Senhor, ninguém de nós está contando nada, ninguém está te traindo. É que existe um homem chamado Eliseu, que ele revela para o rei de Israel o que o Senhor fala aqui. Eu não sei como esse homem soube, tá? Se ele ficou sabendo de alguma coisa, ou se Deus permitiu ele, né, falar essas coisas sem sequer, de repente, ter esse entendimento. Mas a verdade é que ao rei da Síria é revelado e dito que o grande problema da situação é que existe um homem chamado Eliseu que conta, adivinha, né? Estou pensando na forma como eles dizem, tem um homem aí, cara, ele descobre o que você fala sozinho. Olha a sabedoria de um homem que serve a um Deus nulo. Vamos capturar esse cara. Vamos pegar ele. Está resolvido. Percebe aqui? Olha a nulidade do pensamento. Se esse homem conhece e pode revelar o que eu digo aqui para vocês, é possível pegar esse homem? Mas ele acredita que é. Por quê? Porque quem não confia no Senhor, confia no seu próprio raciocínio, confia na sua inteligência, confia na força do braço. Isso é um desastre. Isso é um desastre. E aí o que ele faz? É interessante que o texto vai dando detalhes para nós, e esses detalhes não estão aí por acaso, para preencher uma história, mas eles dão brilho verdadeiro a essa história. Ele não mandou 6 cavalos com 6 soldados, não. O texto diz para nós que ele mandou uma lapada de gente. Carro de guerra, cavalo e infantaria, soldados.
O texto diz que essa multidão de soldados cercou a cidade de Dotã. Ninguém cerca nada, ninguém cerca uma vila, um bairro, seja lá o que for, meu amigo, com meia dúzia de gente, não. Eles cercaram a cidade. Esse rei, que embora não é dito palavras que eu vou dizer agora, mas a intenção dele com certeza era essa. Ele não diz o seguinte, vão lá e mata Eliseu. Ele diz, vai lá e descubra onde ele está para que eu manda capturá-lo. Essa captura aqui é porque ele quer cortar a cabeça de Eliseu. Não tenha dúvida disso. E o texto vai mostrar para nós que esse Deus que tudo vê, protege. Bem cedinho, de manhã, o que acontece? O moço do homem de Deus, um rapaz que o acompanhava, muito comum, ele levanta de manhã, e eu quero imaginar aqui que tá clareando o dia. Essa época do ano aqui para nós, né, o dia amanhece, ou clareia, né? A gente fala amanhece, né? Meio tarde, né? O sol brilha já meio tarde, né? 6 horas ainda tá escurinho. Daqui um tempo vai 5h30, o sol já brilhou, meu amigo. Tá brilhando, você tá querendo dormir mais um pouquinho, mas ele já tá entrando lá dentro do seu quarto, né? Daqui um pouco é assim. Mas eu quero imaginar aqui que o cenário é de esse dia que está clareando. E esse rapaz que sai para o lado de fora, e não pense, né? Nós temos a tendência de pensar tudo a partir da nossa realidade. Aqui é um contexto mais de cidadezinhas do interior, urbano, um negócio rural, né? E na roça, ou no contexto da época, o cara vai sair para fora, primeira coisa, né? Ele vai lá para pegar uma água no poço, lá um saril, num balde, um caneco, para jogar uma água no rosto. É assim que a gente faz na roça. Né? Hoje você vai no banheiro, hoje é tudo encanado, é tudo fácil, luz, né? Liga a luz. Não tinha nada disso antes. E enquanto esse rapaz está ali, né, acordando para o dia, quando ele dá uma olhada nos montes e nos altos ali, ele começa a se deparar com um negócio diferente. O que o texto diz para nós? A cidade está cercada. A cidade está cercada. E o texto diz para nós que ele vai fazer o quê? Que ele vai olhar para a situação e ele vai ficar, né, assim, estupefato, ele vai ficar pasmo. E ele diz, né, ele olha para o contexto e ele grita. Ele dá um grito. Ele se expressa aqui de uma forma, né, absurda, no sentido de admirado. O versículo 22, deixa eu ver aqui, 15, eu estou no capítulo errado, pronto, agora eu já olhei para aqui, eu já olhei para cá, agora que eu achei, né? O Roberto está esperando o grito do homem aqui, Roberto, então diz assim, ó. Ele vai de manhã e ele vê toda essa situação e ele se dirige a Eliseu, que eu quero entender que ainda está dentro de casa, parece. E ele dá um grito, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Nós estamos, né, fritos, nós estamos em uma enrascada, o que faremos agora? A cidade está cercada. O que você faria, se fosse você? O moço eu acho que era mais ou menos aí igual o Felipe, viu, Felipe? Talvez um pouquinho mais velho, alguma coisa assim, é um moço. Mas nós não vamos colocar a idade aqui, tá? Era você que estava no lugar do moço. Qual seria a sua reação? Eu gosto de pensar nisso. Porque ele olha um baita de um problema, irmãos. É um problema do qual ele não se quer ver solução. Ele enxerga um exército inimigo e ele já sabe que o problema é com Eliseu. Eliseu é um homem de Deus. Andar com Deus, conforme eu disse na introdução, suscita a ira das trevas. Ele sabe que o problema é aquela casa número tal, na rua tal. E ele sabe que se Eliseu está envolvido no problema, ele está envolvido de tabela também. Uma infantaria, um exército daquele número para cercar a cidade
ele não tem dúvida que eles vão chegar, né? Quem que é Eliseu aqui dentre essas pessoas? Que eu só quero conversar com Eliseu. Ah, mas não ia ser isso mesmo, não. Ia sobrar chicote e espada para Chico e Francisco. Só que o texto apresenta para nós esses personagens de uma forma bem diferente. Enquanto esse rapaz está desesperado, perdeu a paz, está aflito, sem esperança, sem no que confiar, clamando, perdido, desesperado. Do outro lado nós temos Eliseu, que simplesmente, né, diz o que para ele? Não tenha medo. Não, mas como não ter medo? É fácil de repente a gente focar em Eliseu e malhar o rapaz aqui, né? Não, mas o natural é o quê? É ter medo, o natural é gritar, é botar a boca no mundo, né? Ele conseguiu falar, talvez muitos de nós ia ficar só, né? Sem conseguir falar, sem conseguir se expressar. Mas o texto mostra para nós alguém que anda com Deus, e alguém que está na multidão daqueles que andam com Deus, está perto, está próximo, faz parte, mas ele não consegue ver. O texto mostra alguém que Deus fala com ele, e alguém que pela fé consegue ver a realidade do exército espiritual. Eliseu, ele enxerga o exército sírio, mas Eliseu enxerga o exército celestial, e Eliseu diz, não tenha medo. Maior é quem está do nosso lado, maior, a quantidade maior, mais poderosa, é a disposição do nosso lado do que esse exército todo aí, rapaz. Aí ele ora para Deus, Senhor, tenha misericórdia, abre os olhos do rapaz, dê visão espiritual a ele. E o texto diz que ele enxergou carros e cavalos de fogo que cercavam ao redor. Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Dentro de um contexto de problemas, de situação adversa que vem sobre nós, e muitas vezes dessa forma, repentina. Às vezes a situação ela é desenhada. Né? Em que sentido? O Paulo falou na IBD, né? Paulo falou bastante na IBD, né, Clinton? É bom. O Paulo, numa das falas do Paulo, ele falando sobre uma situação que eu já estava vendo um cenário negativo por causa disso, tá. Sim, nós vivemos muito dessa situação, a qual nós conseguimos, né, ver o desenrolar negativo ou positivo de uma situação. Mas às vezes o problema ele é repentino, ele é inesperado. É um carro que você estaciona ali, quando você volta o carro não está mais no lugar. E você relembra, ou vê na sua mente, né? As 75 parcelas, comprometendo metade do seu sustento, e o carro não tinha seguro. Repentino. Ou algum acidente. Quem de nós nunca passamos por algum acidente próximo ou parecido de algum acidente repentino? Qual que é a sua situação? Às vezes nós estamos, né, nós sempre estamos exatamente em um contexto desenhado como esse, onde nós podemos ser representados por Eliseu ou pelo rapaz. Eliseu é aquele que sabe que Deus tudo vê, e sabe que se Deus quiser, exército e cavalo nenhum é capaz de se aproximar da sua casa. Então ele diz para o outro, não tenha medo. Então nós podemos ter a visão e a confiança de Eliseu. Por quê? O mesmo Deus de Eliseu é o Deus que nós servimos. A palavra que nós temos hoje, Eliseu não tinha sequer 1/3 dessa palavra. Nós temos a revelação completa, que apresenta muito mais sobre quem Deus é a nós. Então nós temos vantagem. E se nós formos alguém, né, que enxerga a situação como Eliseu,
não necessariamente nas mesmas proporção, mas nós tranquilizaremos o coração sabendo que Deus está no controle. Agora, se nós formos parecidos com esse rapaz, sabe o que vai acontecer conosco quando a situação acontecer? Um desespero. Sai correndo, sai gritando. O que aconteceu? Quebrou, roubou, sumiu, caiu, ameaçou. Eu não aguento isso. O que está sendo revelado nisso? Falta de confiança em Deus. Eu preciso conhecer mais o Deus a quem eu sirvo. O texto mostra para nós um homem que tem paz diante de um cenário adverso de guerra. Digamos que seja 500 soldados do outro lado, é 500 contra 2. É 500 homens armados para a guerra e um camarada que não acendeu nem o fogo para passar um café. Não tem nada, não tem no que se agarrar. Mas ele confia e tem um coração sob controle, porque o Deus a qual ele serve proporciona maioridade, ou a maioria diante do problema. Um com Deus é a maioria. Quem que você é? Quem você seria? Como você reagiria diante dos imprevistos negativos da vida? O Deus que tudo vê é o Deus que protege. O texto diz para nós que o exército decidiu descer contra a casa de Eliseu, atacar. E Eliseu orou, que havia orado para Deus abrir os olhos espirituais do jovem. Eliseu agora pede por cegueira do exército. Senhor, cega todo mundo, tape a visão. Enquanto desciam correndo e galopando em seus cavalos, todos ficaram cegos. Imagine essa cena. O texto diz para nós que na presença de Eliseu, o exército está ali agora pianinho, não sabe o que fazer, está cego. Não sei se você já também teve algum tipo de experiência de algo vir sobre o seu olho, de alguma situação, de você não poder enxergar alguma coisa, né? Nunca passei por algo dessa forma. Para alguém que nasce cego, é uma coisa. Para alguém que enxerga, de repente, do nada, e não só de repente do nada, em um momento de ataque, você está de repente sem enxergar nada, é desesperador, é desesperador. E eles diante do profeta, o Senhor, orienta Eliseu e diz o seguinte, olha, a situação ela não será resolvida aqui, o lugar certo não é aqui. O lugar certo é Samaria. O que é Samaria? Capital de Israel. O lugar certo é resolver a situação diante do rei de Israel. Nós vamos para lá. Eu vou direcionar vocês. Não sei quantas horas de viagem, mas eles saem de Dotã e se dirigem a Samaria. E o Deus que tudo vê, que protege, é o Deus que mostra misericórdia. Quando o exército da Síria entra sobre os portões de Samaria e está ali no meio, no palácio do rei de Israel, Eliseu ora para que Deus abrisse a visão deles. E eles percebem, de repente, olhando para tudo e diz, meu amigo do céu, agora o negócio vai ficar feio. Nós estamos agora vulneráveis. Eles não estão mais montados em cavalo e em carruagem. Eles não estão mais com espada ali, pronto. Não, eles estavam cegos. O máximo que eles estavam ali é um agarrado na mão do outro para não tropeçar, e caminhando, e chegou ali, e de repente eles têm visão. E eles estão diante de quem? Do rei de Israel. E juntamente com o rei, o quê? A sua guarda, o seu exército. E o rei de Israel olha para Eliseu e diz, e agora, posso matar? Devo matá-los? O que devo fazer? É automático o pensamento também,
Deus entregou os nossos inimigos em nossas mãos. E Eliseu diz, não vai matar coisa nenhuma. Não são seus prisioneiros de guerra. Você vai fazer o seguinte, você vai alimentar esse povo. Você vai dar comida, você vai dar o que beber, e você vai deixar eles voltar para a família e para o Senhor deles, para o rei Ben-Hadad. Deus tudo vê, Deus protege, e aqui nós estamos um Deus demonstrando misericórdia. Eles comem, não sei se ainda, certamente, né? No medo iminente da morte, pronto, ia morrer, todo mundo era com fome, cego, agora a gente vê e está com a barriga cheia, mas acho que vai morrer ainda. É natural. E eles são despedidos, cada um para a sua casa. O texto termina dizendo o seguinte para nós. Olha só o versículo 23, se não me engano. Deixa eu voltar aqui que eu saí também. Está lá na tela, obrigado. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Houve paz. É verdade que em outros momentos, em outras histórias, Deus diz, mate. Mas o plano de Deus aqui agora era que a guerra cessasse. Só que o que é interessante é que o rapaz que acompanhava Eliseu não teve essa percepção. O rei de Israel não teve essa percepção, que se fosse por ele, teria matado. Nós temos um homem que caminha com Deus. Nós temos um exército inimigo. E nós temos paz. Não porque Deus moveu um outro exército para vencer esse exército. Nós temos a verdade da paz sendo uma realidade entre essas nações. Porque um homem tinha percepção de Deus. Tinha comunhão com Deus. Um homem conhecia o Deus a qual ele servia. E o seu coração estava tranquilo. Porque Deus tudo sabe. Deus protege. E Deus cumpre os seus propósitos. Onde está você diante dos problemas da vida? Nós precisamos estar perto de Deus para perceber a direção que Deus está dando. É somente perto do Senhor que nós vamos ter noção, percepção, discernimento espiritual, para no momento de tranquilizar o coração, nós temos confiança, que quando eu estiver medo, eu confiarei em Ti. E às vezes também nós precisamos sim estar perto do Senhor, para agir, para enfrentar, para lutar, para arregaçar a manga, ir lá e se for preciso, rolar com o problema no chão e sair estapeando com ele. Mas tem que ser na dependência de Deus. Nós só teremos essa percepção se caminharmos com Deus. Você é hoje alguém que está próximo de Deus, como o profeta Eliseu, ou hoje você é alguém que está no meio da multidão? Que se de repente fosse, né, uma voz aí no fundo, né, de repente nos abordasse dizendo, todo mundo com a mão para cima, perdeu. Como que você reagiria? Desesperado, ia sair achando porta onde não tem porta. Quem não negar Jesus vai morrer. Pronto, furava essa laje aqui subindo para cima. Se apenas estivermos no meio da multidão, agiremos igual o rapaz, companheiro de Eliseu. Mas se tivermos comunhão verdadeira com Deus, tranquilizaremos o nosso coração, porque Deus já sabia e está no controle. Vamos orar?
Pai, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque tudo o que o Senhor faz é reflexo de tua bondade e de tua justiça. Nós te louvamos porque, sendo quem o Senhor é, sendo quem nós somos, o Senhor se digna a ter relacionamento com nós. Não podemos te acrescentar em nada, não podemos oferecer nada ao Senhor que lhe seja interessante, mas o Senhor escolheu se revelar e nos amar. Nos ajude, ó Deus, a tirar os nossos olhos do nosso próprio coração egoísta, que os nossos passos, ó Deus, não sejam dirigidos pela nossa tola sabedoria, mas que os nossos passos e decisões sejam resultados da busca pela direção do Senhor, pelo entender de que é isso que o Senhor está nos direcionando. Que possamos enfrentar os problemas da vida não como consequência dos nossos erros e das nossas absurdas escolhas, mas que os problemas da vida, que certamente existirão, possam apenas estar fazendo parte do plano do Senhor, e que isso acontecendo, o Senhor nos dê paz diante das dificuldades. Nós te louvamos por essa história e por homens de Deus que tanto nos encorajam nesses dias. Agradecidos nós oramos, pedindo pela semana que acontecerá, nos direcione, cuide de nós, e que diante dos problemas possamos adorar e glorificar o Senhor. Nos despeça em paz, nos leve em proteção para os nossos lares, e nos dê uma noite em Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém.